partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar misericórdia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos socorrido. Todos os dias eu tenho visto a mão do Senhor nos guiando, nos protegendo. Pastora, mas eu não tenho visto porque muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. Olhamos para o problema e não olhamos para Jesus. Olhamos para as circunstâncias e não olhamos para aqueles livramentos que Deus fez. Eu já, antes de mais nada, eu quero testemunhar para a glória de Deus. Há poucos dias, meu neto sofreu uma queda no colégio e fraturou o braço. Mas ali o Senhor esteve conosco. Foi pro bloco, fez cirurgia, tudo certo. Ontem, quem esperava? Porque tem os dias bons e os dias difíceis. E, de repente, um anúncio do colégio falando que ele haveria colocado algo na sua boca, uma lapiseira, que tem aqueles apontadores na ponta, e colocou na boca, simplesmente. E na hora que ele coloca aquilo na boca, deu um soluço, e ele acabou engolindo aquele apontador. Imagina só, eu como trabalhei na área da saúde, é só Deus. Eu como trabalhei na área da saúde, os riscos que tem. Eu só dizia, meu Deus, o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor está, que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai livrar, que o Senhor vai proteger. E acabei levando ele para o hospital, cheguei no hospital, mas ele assim estava bem, não estava sufocado. Ele tinha observado que tinha descido no canal, né, porque podia ter trancado no canal do esôfago ali, já parou para pensar, ou na entrada do estômago. Aí chegamos no hospital, o doutor pediu raio-x, graças a Deus, aquele objeto tinha descido para o intestino. Então, eu só tenho que dizer, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Nós temos que orar, nós temos que ter depósito de oração. Porque naquele momento difícil, nós não temos como orar. Mas quando eu tenho depósito de oração, o Senhor, Ele me socorre. E Ele nos socorreu. Podemos levar Ele para casa depois. Agora é só observar, porque o próprio organismo dele, que o Senhor criou, ele é a imagem e semelhança de Deus, vai expelir. Mas podia ter passado para a cirurgia, eu pensando na gravidade de tudo. Mas ali em silêncio com Deus, só dizia, Deus, a tua mão nos sustenta e conduz esse objeto que vai parar lá no intestino, porque depois que parou lá vai sair. Então eu quero testificar, amada igreja, que Deus é bom. Mas naquele momento que eu estava naquela aflição, era até difícil de orar. Eu só dizia, meu Deus, meu Deus. E Deus foi conosco. Então, daí se cumpre o salmo, quando passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Ah, mas era só isso, mas podia ter trancado, é uma coisa grave, eu sei o que significa isso trabalhando na área da saúde. Mas Deus deu livramento, mais uma vez. Sou grata a Deus. Então ali, eu quero dizer para você, não deixe para orar quando você está se afogando. Aí você vai ter que lutar para você se ver livre daquela dificuldade que você está passando ali, se afogando nas situações que está vivendo, não sei qual.
Talvez uma situação financeira, uma situação como nós estávamos passando ontem. Talvez uma enfermidade, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom. Mas todos os dias, como a palavra do Senhor nos diz em Tessalonicenses, que é o nome do nosso ministério, do meu ministério, orai sem cessar. Ali eu não estava em uma oração eu estava em espírito pedindo a Deus. Mas a oração, como aqui diz, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é que eu vou dar graça, pastora, nessa situação? A palavra está dizendo, em tudo dai graça. Eu dei graças, aconteceu, mas Deus deu livramento. Deus não, podia ter dado o livramento dele não ter ingerido, não ter dado aquele soluço naquela hora e ele se descuidou e engoliu. Assim é tantas coisas. Às vezes nós reclamamos, quando queremos sair de casa, vamos lá, esquecemos a chave, ou voltamos. Ah, porque eu acho que eu deixei o gás ligado, eu deixei a porta ligada, eu não fechei a janela, e você não sabe que Deus está livrando lá do acidente, lá na frente. Em tudo dai graças. Não deu como eu queria, mas o Senhor sabe lá na frente o livramento que Ele deu. E muitas vezes, amada igreja, nós queremos que os outros orem. Como que você vai ficar numa situação dessas se você não tem depósito de oração? É a mesma coisa se você tem uma dívida. Aleluia, louvado seja Deus. Se você tem uma dívida, você todo mês você vai lá depositando um pouquinho. Você vai lá depositando um pouquinho. Você vai lá fazendo um depósito. Ah, é 20 real, 30 real, 40 real, 50 real que você vai lá. Você deposita. Vamos dizer que tu tem uma poupança. O dia que tu precisa, você tem depósito. Talvez você diz, mas não é muito, mas você tem uma quantia. Assim é em oração. Uma vida em santidade e obediência a Deus. Eu quero dizer para você. Aí se você precisa uma quantia, você vai lá e você até se surpreende. Porque você tem. Mas se você nunca faz... porque é só um pouquinho eu não vou fazer. Você precisa fazer. Ah, mas eu só tenho tanto tempo para orar. Mas no trânsito você tem tempo para orar. Talvez lá no trânsito você tem tempo para ver o celular. E você não olha uma coisa que edifica a tua fé. Você não busca uma palavra de Deus, ouvir um louvor. Mas louvor, eu estou falando louvores que louva a Deus. E não que engrandece o homem. Ah, e daí eu tenho dificuldade para falar, pastora. Mas você nunca fala por quê? Porque está precisando o Senhor tocar na tua boca. Que haja um éfata de Deus, como a palavra diz aqui em Marcos 7:31, a cura do surdo e gago de Decápoli. Ele não ouvia, por quê? Ele não falava porque ele não ouvia. Se eu não ouvir, a palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra. Eu vou estar com o meu coração cheio do quê? Ele não ouvia, por isso que ele não falava. Quando eu não escuto algo bom, se eu escuto algo ruim, eu vou falar aquilo que eu escutei. Mas se eu escuto algo bom que edifica a minha fé, que me levanta, que me sustenta quando eu estou numa dificuldade, quando eu estou no momento da prova, lembra-se sempre, o Senhor permitiu Daniel entrar na cova, ele livrou Daniel dentro da cova, ele permitiu os jovens que eram ali, estavam em obediência e santidade, ele livrou dentro da fornalha. Tem pessoas que eu já ouvi falar que são cristãos. Não, porque eu não aceito, porque eu sou cristão, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E como que Deus permitiu? Deus permite para mostrar para os outros que Ele vai te livrar. Que Ele vai te socorrer.
Então, se eu ouvir a palavra de Deus, se eu ouvir a palavra atentamente e eu colocar em prática, e muitas vezes vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu não ouvi, por isso que eu não falo. Entenda uma coisa. Se você ouvir a palavra de Deus, você vai começar a falar perfeitamente o que Deus tem feito na tua vida. E ele, tornando a sair do território de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Talvez você não vai querer trazer ninguém agora. Talvez você vai dizer, não, mas esse sou eu que preciso. Se apresente a Jesus agora, porque é o momento de Ele tirar aquilo que impede de você ouvir, de você falar, de você ver aquilo que Ele quer mostrar para você nesse dia. E tirando-lhe a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua. O que quer dizer isso? Meu Deus e meu Pai. Tocou-lhe com os dedos nos seus ouvidos. Deixa o Senhor te tocar nos teus ouvidos agora. Que haja a mão do Senhor sobre os teus ouvidos, sobre os meus ouvidos, que eu vou ouvir atentamente a voz do Senhor. E o que mais ele fez? Cuspindo, tocou-lhe na língua, porque a saliva de Jesus é vida, é palavra de vida eterna. A saliva de Jesus, se nós se alimentamos do corpo e do sangue de Cristo. Mas muitos aprenderam errado. A religiosidade, a crendice, que muitas vezes sufoca a vida das pessoas. Não comer indignamente. A palavra diz, confessa, fala diante do Senhor, examine-se a si mesmo e coma. Aqui Jesus toca, cospe, coloca saliva e toca na língua. Que o Senhor toque na nossa língua hoje. Lembra lá quando o profeta Isaías fala que ele disse, Senhor, agora eu vi o Santo dos Santos. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e convivo com esse povo de lábios impuros. Imediatamente, quando ele reconheceu do que ele precisava, o Senhor tocou na sua boca e purificou. E aqui Jesus faz a saliva, toca. Escuta só, ele levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfata, isto é, abre-te. Que o Senhor venha tocar nos nossos ouvidos. Que o Senhor venha tocar na nossa boca. Purificar os nossos lábios. Que só sai murmuração. Que nós perdemos a bênção, atraímos maldição. Quando nós reclamamos. Alguém fala algo para mas não vai dar certo. Você já está amaldiçoando a sua vida. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor venha tocar na nossa mente, abrir o nosso entendimento, que nós vamos poder entender que haja um éfata que vai se abrir o nosso coração para entrar a palavra. Guardar o nosso coração, como diz a palavra, a única coisa que você precisa guardar é guardar o teu coração. Eu me guardo até da palavra, mas eu não me guardo das coisas mundanas. Das más notícias, das más informações, eu preciso saber de tudo. Aonde eu fico sabendo porque eu não assisto nada de política, nada dessas coisas, eu oro, porque eu vou ficar irada, aquilo ali vai me constrangir, aquilo ali vai me dar repugnância, eu vou começar a pecar, porque eu vou falar coisas que não é para falar, eu vou responder pessoas que não é para responder, então eu preciso me guardar, eu preciso sair dessa aldeia e viver com Cristo.
Aleluia! E logo se abrindo os ouvidos e a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. Quer falar perfeitamente? Deixa o Senhor te tocar, mostra para ele. E ordenou-lhe que ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibiu, tanto mais divulgava. Quem é que vai ficar assim, em silêncio como eu? Como que eu não vou testemunhar o que Deus fez? E dentro de um mês passamos por 2 sufocos. Foi dia 26 de março e agora foi dia 27, 28. Ontem era 28, né? Então, 1 mês e 2 dias nós sofremos 2 ataques. Mas tinha depósito de oração e o Senhor nos sustentou. E admirando de sobremaneira, diziam tudo. Faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus faz. Mas então por que não fez na minha vida? Porque eu não deixei ele me tocar. Eu quero ser conduzida. Porque a ovelha, ela não se conduz sozinha. Estamos falando muito sobre a ovelha nos últimos dias. Vocês observaram? O Senhor está falando. A ovelha, ela não se manda. A ovelha, ela segue o pastor. Ela não vai achar pastos verdejantes nas coisas deste mundo. Águas tranquilas. Jesus diz, eu sou a água da vida. Ela não vai achar buscando prazeres da carne, em dinheiro, em status, porque eu sou. Ela não vai encontrar isso, ela vai se decepcionar. Se ela não segue a voz do pastor, ela não vai falar, ela não vai ouvir, ela não vai enxergar. Porque o Senhor vem nos conduzindo com o seu cajado. E aí ele permite nós passar por certas situações. Mas aqui, esse surdo e gago, talvez quando tu vai falar das coisas de Deus, tu fica gaguejando, tu nem sabe aonde que tá. Tu nem sabe que tá escrito. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, se nós vamos lá pro Salmo 34, nós vamos ouvir ali no 6, que diz assim, no 5, olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Tu não quer ser confundido? Olhe para Jesus. Diz para ele te guiar. Guiar os teus passos, guiar a tua mente. Talvez hoje você precisa de tudo isso, você precisa estar com um monte de problema para resolver, não consegue resolver, até não dormiu, não descansou. Você precisa fazer silêncio, você precisa descansar para Deus trabalhar. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não está falando que salvou daquela situação lá, salvou das suas angústias. Talvez você tenha dinheiro, mas você está angustiado, você está aflito. Talvez você tenha trabalho, mas você está angustiado, você está aflito. Você precisa pedir sabedoria, você precisa pedir discernimento. Sabedoria para saber como que você vai lidar com aquela situação. Questão de mães que têm filhos, adolescentes, filhos rebeldes. O casamento é difícil. É seres diferentes, famílias diferentes, se uniram, mas tudo tem um propósito. Ah, não deu certo, eu vou me separar. E daí não cura o relacionamento, já pega outro, está no embaraço que não consegue mais desembaraçar. Aí vem, cheio de carrapicho. Mas aí o Senhor diz, não, agora eu vou te ajudar, mas você tem que me escutar. Você tem que me obedecer. O povo lá no deserto, veio maná sim, mas o povo tinha que juntar. Houve a multiplicação dos pães, que falamos ontem. Houve a multiplicação dos pães sim, mas teve alguém que doou os pães. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor sustentou o profeta lá no Rio de Queride. De modo, vamos dizer, não foi de modo maravilhoso, porque um corvo levando alimento, talvez você vai dizer assim, mas eu não aceito essas pessoas trazerem isso aqui para mim. Mas Deus manda quem Ele quer. Não importa de onde vai chegar. Se Deus mandou, tá mandado. É prego batido e ponto virado.
Depois Deus diz para o profeta, porque eu sou cristã, eu sou profeta, eu profetizo, eu faço áudio, eu sou do ministério orar sem cessar, eu não posso passar por nada. O Senhor diz, agora tu sai desse rio aí que secou, esse riacho, esse ribeiro aqui, agora você vai lá para Serepta, que lá eu já vou te encaminhar, uma viúva vai te sustentar. Chega lá, a viúva quase morrendo. O Senhor vai nos conduzir por uns caminhos, muitas vezes, que o profeta ia dizer, não, eu não aceito isso, chegar aqui, ainda tem que pedir para ela fazer primeiro um pão para mim, depois ela ia acabar tudo. Aos olhos humanos seria assim. Mas se eu sou profeta no vale, eu tenho que ser profeta no monte. Eu tenho que ser profeta onde eu estou. Eu tenho que profetizar. O Senhor deu uma boca para nós profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre aquilo que estamos vivendo. Mas aí aquela angústia, se eu não tenho sabedoria, não adianta o Senhor me abençoar financeiramente, pode me dar dinheiro, vir de caminhão, mas eu vou acabar botando fora. A saúde da mesma forma. Aleluia. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra, porque o Senhor manda. Os anjos não vêm se o Senhor não mandar. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Nós precisamos provar essa bondade de Deus, pedir para o Senhor entrar nas áreas mais ocultas, mais escondidas, nas áreas que está doendo, nas áreas que estamos feridas. Por isso que eu preciso me apresentar a Deus. Não adianta eu correr atrás de profecia, eu correr para a igreja A, igreja B, igreja C, porque lá é isso, porque lá é aquilo. Se eu não fizer a minha parte, porque eu preciso obedecer. É pela obediência, porque a obediência vai gerar bênção. Vinde a mim os cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo, venha a mim os pobres, venha a mim aqueles que estão desempregados, venha a mim aqueles que estão, venha a mim. Todos. Todos. Aquele que está bem sucedido financeiramente, mas está angustiado. Aquele que está com a família estruturada, mas está depressivo. Aquele que está com tudo isso, mas está enfermo. O Senhor diz, vinde a mim. E eu vou transformar. Mas venha até a mim. Me deixa eu conduzir. Deixa eu iluminar você. Deixa eu salvar você dessa coisa que te angustia, dessa aflição. Mas precisamos orar sem cessar. Não está dizendo, o pastor precisa orar por mim. Não, o pastor está aqui para conduzir. Nós não vimos Jesus, ele apresentava, ele olhava para o céu e dizia, Pai, eu te dou graças porque isso aconteceu. Eu te dou graça por esse pão, eu te dou graça por isso. Vai e faz isso. Jesus sempre tinha uma missão para alguém. Qual é a missão que Jesus está te dando hoje? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, estamos aqui para te louvar, para te glorificar, para te bendizer, Pai. Tu és santo, tu és poderoso, tu és misericordioso, Pai, eu te agradeço. Em tudo dai graças, Pai. Eu te dou graça, Pai, pelos livramentos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Pai, porque todos os dias o Senhor nos ensina, Pai, que precisamos orar, que precisamos lançar o nosso pão sobre as águas, em tempo e fora de tempo, Pai. E quando nós precisamos, nós temos para colher, Pai. Porque não soubemos o dia mau, mas soubemos, Pai, que estamos escondidos na sombra do Altíssimo, Pai. Meu Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Oh, Jesus, obrigada porque nos consola, Pai. Obrigado porque nesse dia, Pai, o Senhor quer abrir, quer tocar nos nossos lábios, Pai. Purificar os nossos lábios. Os nossos ouvidos, Pai, que tem uma surdez espiritual que não consegue ouvir a Tua voz. Só fica escutando a voz do mundo dizendo que não vai dar certo, que não vamos conseguir, que somos derrotados. E muitas vezes até, Senhor, acusando a Ti porque o Senhor permitiu isso. Mas se o Senhor permitiu, é porque o Senhor está no negócio e vai dar livramento e vai mostrar para muitos que o Senhor é Deus. E que o Senhor faz como o Senhor quer. O Senhor permite aquilo que o Senhor quer. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, meu Deus. Assim eu te peço, Pai, pelo nosso coração. Pai, entra nesses corações, Pai, que estão sofridos, deprimidos, que estão fechados, Pai. Se há uma brecha, Pai, entra aí, Jesus. Que nós vamos olhar para Ti, Senhor, e ficar iluminados, meu Deus. Que nós não vamos mais, Senhor, meu Deus e meu Pai, ficar confundido diante do nosso inimigo. Fecha a boca desses leões, meu Deus.
Ali até o próprio Senhor disse pro Gago que não era para falar, mas quanto mais ele falava, como que nós vamos esconder os milagres que o Senhor fez, meu Deus? Como que nós vamos esconder a sua bondade, Pai? Os livramentos que o Senhor tem dado. Obrigado, meu Deus. Eu oro, Pai, por este homem, por esta mulher que necessita, Pai, que foi apresentado diante de Ti, essas famílias que estão apresentando, Pai, as pessoas que têm dificuldade de ouvir a Tua voz. Que o mundo, Senhor, colocou, Senhor, parece que ferrolhos nesses ouvidos, Pai, que só escuta a voz do inimigo. Mas eu creio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor toca agora com poder e autoridade, Pai. Assim como o Senhor colocou, Pai, naquele surdo. Abre os nossos ouvidos, Deus. A nossa boca, Pai. Solta a nossa língua. Que nós vamos glorificar o Teu nome, Deus. Que nós vamos glorificar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, meu Deus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Toma a nossa família, Pai. Toma nossos sonhos, nossos projetos, Pai. Nós estamos aqui, Pai, machucados, feridos. Quantas vidas depressivas, Pai. Quantas vidas que choram o luto hoje, a morte dos seus familiares, meu Deus. As tragédias, Pai. Eu te peço, livre as nossas crianças, Pai, como aconteceu aqui próximo, Pai. Aquela criança morrer daquela forma tão trágica, Pai. Consola o coração daquele pai, daquela mãe, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que ali foi um descuido. Nós precisamos ter sabedoria. Tira de nós toda a distração, Pai. E que as nossas crianças, Pai, venham se voltar para Ti, Pai. Olhar para Ti, Senhor. Que nós vimos assim como Ana, Senhor, orando, Senhor, tecendo túnicas, cobrindo os nossos filhos, as nossas crianças de oração, os jovens, adolescentes, Pai. As nossas famílias, os nossos familiares, Pai. Famílias de fé, aqueles filhos espirituais, aqueles que caíram, Pai, aqueles que não têm força de se levantar, meu Deus. Que estão, Senhor, no charcal de lodo, Pai. Mas que o Senhor possa colocar-eles em terra firme, meu Pai. Ajuda a se levantar. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado pelas curas divinas, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, meu Deus. E fica conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando. Eu oro pela nossa nação brasileira. Eu oro pelos 3 poderes, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que aonde o Senhor entra, Pai, vai ser revelado aquilo que está no culto e no escondido, Pai. Toda sujeira, toda imundície, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela minha cidade, pelo meu estado, pelos meus vizinhos da direita e da esquerda, da frente dos fundos, Pai. Visita cada casa agora, Pai, aonde tem alguém com o coração quebrantado, Pai, que o Senhor faça a obra, Pai. A obra que o Senhor já começou, Pai. Nos dá coragem, nos dá ousadia, Pai, de falar perfeitamente a Tua palavra, na hora certa, naquele exato momento, Pai. Como aquela irmã aquele dia disse para mim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquela palavra me confrontou, Pai, porque eu não estava vivendo aquilo. E aqui começou a transformar, não do meu jeito, mas do Teu jeito. E aonde eu encontrei as águas tranquilas. Obrigado, meu Deus. A Senhora, pelo Ministério Orar Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, abençoa os dizimistas, ofertantes, bons samaritanos. Visita os hospitais, os asilos, presídios, Pai, sei com cada um, Pai. As vidas que acompanham seus familiares nos hospitais, meu Deus, como é difícil, Pai, que angústia, que aflição. Só o Senhor sabe o que cada um está passando naquelas salas de espera, Pai. Os tratamentos intensivos, meu Deus. Vem consolar, vem confortar, vem fortalecer, Pai. Aonde nós precisamos, Senhor, que o Senhor segure na nossa mão, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu te peço, Deus querido, Deus amado. Ministra no nosso coração, Pai, venha repreender toda a rebeldia, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Vidas que têm processo na justiça, Pai, vidas que têm causas impossíveis, entra, Senhor.
Entra nesse relacionamento, nesse casamento, Pai, e faça, Senhor, um reboliço, muda, transforma, Pai. Venha repreender, venha tirar a cegueira espiritual deste homem, desta mulher, que está com a cabeça virada, meu Deus. Este filho que está com a cabeça virada, meu Deus. Vidas que querem tomar decisão precipitada, meu Deus, sem consultar a Ti, sem responder, até consultaram, mas não esperaram a resposta, Pai. Porque está difícil esse momento, Pai, mas ajuda, socorre o pobre necessitado, Pai. Que eles venham experimentar a Tua bondade, Senhor, o Teu trabalhar, meu Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, e entrego tudo nas Tuas mãos, Pai. Que nós clamamos a Ti, Pai, pela cura divina, porque o Senhor venha em nosso socorro nesse dia, Pai, que se chama hoje. Esse dia que se chama hoje, que nós precisamos ser curados, libertos, transformados, Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Deus. Abre os nossos ouvidos, Deus. Solta a nossa língua, Deus. Purifica. Deixa-me, Senhor. Deixa-me ouvir o riso do céu, Senhor. Sim, Deus. Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre-me o coração. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Sim, Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir o Teu amor, o Teu amor. Derrama do Teu amor, Senhor. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir o Teu amor. Aleluia. O Teu amor, Jesus. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Oh, abre o meu coração para que eu possa sentir Teu grande amor por mim. Teu grande amor, Oh, glória. Teu grande amor. Pai, que nós podemos sentir o Teu grande amor por nós, Pai. Que nós podemos sentir a cura, Pai. Que nós podemos sentir os nossos ouvidos se abrindo, Pai, nós ouvindo, Senhor, perfeitamente a Tua voz, meu Deus. Os nossos olhos, Pai, que nós vamos ver as grandezas que o Senhor tem realizado, Senhor, as Tuas maravilhas, Pai. A nossa boca, para que nós podemos contar as maravilhas, Pai. Em nome de Jesus. E fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. E a minha família é bênção do Senhor. Eu não estou vendo, mas eu creio. Pelo poder da palavra.